Fala pessoal, hoje estamos de volta com a nossa review semanal de Fumetsu no Arata depois dessa leve pausa aí, e hoje você vai saber tudo o que aconteceu no episódio 13. E antes da gente começar, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já se inscreve nele. E se é a primeira vez também, se você gostar aqui do que eu tô produzindo, já chega mais aí também, se junta com a gente. Aproveita também para deixar a sua curtida nesse vídeo, comentar bastante e divulgar para os seus amigos também. Semana passada tivemos o compilado, então não tivemos review, claro, né? Mas hoje já voltamos aqui com o episódio 13, que se chama Motivação para Chegar Mais Longe. E infelizmente a gente começa já o episódio com aquela sensação de que o Fushi, ele está naquela coisa de não saber quem ele é, né? Aquela desmotivação total. A famosa crise existencial. E aí depois que tem toda a abertura lá, né, que apesar da gente estar na segunda parte da primeira temporada, não tivemos uma troca aí de abertura, né? E depois disso a gente vê que o Fushi, ele andou ali por uns 4 dias e meio, depois que ele saiu da casa do velho da Pinca, e ele já estava fazendo de tudo ali para tentar não se sentir mais tão mal por causa da morte do Gugu, claro, né? E que a gente viu que ele desenvolveu bastante os sentimentos dele, né? Inclusive eles meio que falam isso também no episódio, até que ele sente que o Homem de Preto tá por ali e pede pra ele aparecer. Só que parece que ele chama de coisa preta, aí o cara pergunta se é assim que ele tá chamando ele agora. E no encontro dos dois, o Homem de Preto explica algumas coisas, né? Eles têm uma longa conversa ali. O Fushi fica com raiva de ter sobrevivido enquanto o Gugu morreu, e o Homem de Preto explica que a vida humana é assim mesmo. A vida humana a gente morre, né? Enquanto isso o Fushi, ele é um ser meio que especial, então ele não vai ter que passar por isso. Claro, ele vai ter aquelas mortes dele com as transformações, ele vai perder na memória, mas não é nada meio que comparado com o que a gente passa, né? E aí o Fushi, ele quer desistir de vez de ser daquele jeito. Ele tenta até virar uma fruta ali para os Nukkers não irem atrás dele. Mas o Homem de Preto volta ele ao normal, porque parece que ele tem sim um controle sobre o corpo do Fushi. E aí ele também começa a perguntar pro Homem de Preto por que ele, né? Por que o Homem de Preto estava usando ele. E ele fala que, meio que o pai do Fushi, né? Ele fala que o Fushi é uma maneira que ele tem de coletar todos os dados da Terra e que ele também não vai viver por muito tempo. Então o Fushi é um degrau importante para ele conseguir conquistar o que ele está querendo. E é aí que a gente percebe que, apesar do Homem de Preto ter todo o controle do corpo do Fushi, ele não consegue controlar a mente do Fushi. Então assim, se o Fushi não quiser lutar, ele não consegue ter esse controle, sabe? Ele consegue controlar o corpo do Fushi, fazer voltar ao normal, aquela coisa toda, mas ele não tem esse controle da mente, que é uma coisa que o Fushi vai ter que ir começando a desenvolver, né? E que é por isso que ele fala pro Fushi sempre ficar mais forte. Então o Fushi, ele tenta atacar o Homem de Preto, só que o Homem de Preto transforma ele no cachorro. E o Fushi tá decidido que ele não quer continuar, até que o Homem de Preto meio que arma como se fosse uma armadilhazinha ali pro Fushi se motivar a lutar. E aí que o Fushi sente o cheiro da Pioran passando por ali, né? Com o seu jeguinho. Os dois começam a se reaproximar. A Pioran fala que ela quer passar os últimos dias da vida dela ali com o Fushi, viajando, tentando proteger ele. E no começo ele é bem difícil de se lidar. A Pioran vai fazer comida pra ele, oferece as coisas pra ele, ele não quer comer. Oferece água, ele não quer comer. Oferece tudo que ela oferece pra ele, ele nega. E até que ele percebe que ela tá querendo cuidar dele. E aí ele começa a ficar um pouco mais fácil de se lidar. Só que ele tem uma preocupação nisso tudo, que é proteger a Pioran. E ele não quer que ela morra também, porque ele quer evitar ficar triste de novo. Então, durante essa caminhada deles, eles acham uma cidade, né? E a gente também não pode esquecer aqui que foi a Pioran que ensinou várias coisas pro Fushi, como falar, escrever, né? Então, a Pioran, ela tem um papel mais importante na história do que a gente imagina. Então, eu não sei muito bem como é que vai ficar a situação aí ao longo do anime, mas parece que a Pioran, ela tem um papel mais importante do que a gente imagina.
Mas voltando a falar aqui sobre o enredo, né, do que aconteceu no episódio, eles param numa cidade e a Pioran, ela tá querendo comer ali, porque ela tá com fome, né? Ela comeu batata assada, peixe, assim, são coisas assim bem leves, né, pra quem tá viajando. Então ela para lá na cidade, come pra caramba, e o Fushi, ele fica muito preocupado com a questão dos Nookers tentarem atacar a cidade. Então ele sai de lá, né, e começa a conversar com o Homem de Preto, que aparece novamente, e por ele ter esse medo, né, ele pergunta pro Homem de Preto se os Nookers estão muito longe dali. Aí o Homem de Preto explica que eles estão a 6 km a noroeste. E aí ele vai começando a explicar um pouco mais sobre essa questão dos Nookers lá, que eles roubam as memórias, tal, que ele precisa ficar mais forte, até que a Pioran aparece e pergunta pro Fushi com quem que ele tava falando. Mas o Homem de Preto já não tava mais lá e foi embora. E é aí que o Fushi também começa a explicar pra Pioran toda essa situação dos Nookers, do que acontece com ele e tal, né? Tanto que ela pede pra ele pegar uma fruta, ele não consegue, e aí ela fala assim, se transforma na Marte, né? Pra você poder subir mais fácil. Só que ele não se lembra. Então é aí que ela começa a descobrir também que quando os Nookers matam ele suga aquela forma, e então ela vai falando que ele agora precisa tomar cuidado, porque senão, se os Nookers matassem ele na forma do Gugu, ele ia esquecer do Gugu. E aí a gente vê que o Fushi, ele começa a ter uma preocupação e começa realmente a se lembrar de como que era a Marte, de que a Marte era a mãe dele ali, aquela coisa toda. O vínculo que tinha dos dois, né? Porque ele já tinha um sentimento com a Marte, só que não era um sentimento tão trabalhado, igual ele tinha o sentimento com o Gugu. E ela fala de uma coisa assim que é bem triste pra gente, né? Ela fala que quando o Gugu, a Marte, o pessoal que era mais próximo do Fushi morreu, eles não ficaram esquecidos, porque eles ficaram dentro do próprio Fushi. Já se ela, ou o velho da Pinga, a Rin ou a Parona morressem, eles meio que seriam esquecidos rapidamente. É bem triste. Então eles começam a se ligar, né? Eles começam a conversar e ela pergunta se ele conseguiu derrotar o Nooker, e ele fala que ele não sabe muito bem, e ele explica toda a situação que aconteceu. Então eles percebem que a chance desse Nooker de pedra voltar é grande. Então eles partem para uma região onde tem mais água, que é uma ilha lá onde não tem ninguém e que o Fushi poderia treinar sozinho sem ninguém atrapalhar. Mas é aí que tá, pessoal. Infelizmente nada é tão fácil nesse anime, né? Pelo amor de Deus, olha. Enquanto eles estão indo pra subir no navio que vai pro lugar lá, passa uma menina e fala que aquele navio tá cheio e direciona eles para um outro navio. Esse outro navio é um navio cheio de prisioneiro, e essa menina leva a Pioran para um lado e o Fushi acaba seguindo para outro lado. Lá ele acaba dentro de uma prisão e o cara passa com um ferro quente marcando na mão de todo mundo que tá lá dentro dessa prisão. E aí o Fushi, ele meio que se regenera, tal, fica sem a marca novamente. E chegando lá ele descobre de tudo isso aí, que ele seria um prisioneiro. Aí a menina tenta levar ele para um outro lugar, mas mesmo assim ele se preocupa com a Pioran, né? E a Pioran, a última coisa que ela quer é que ele se preocupe com ele. Tanto que enquanto os dois estavam conversando, ela já tinha até falado para ele que, que ele não precisava se preocupar em proteger ela, porque ela estava ali para ajudar o Fushi, para ele tirar isso da cabeça. Aí ele consegue escapar, né, na forma de lobo, e acaba achando um lugar ali em que ele possivelmente pode entrar, é um murão gigante. Então ele tá tentando subir ali o muro, né? Mas ele cai, se estrepa todo, e aí enquanto ele tá se regenerando, aparecem 5 crianças e vê aquela situação toda. E aparentemente essas 5 crianças são as responsáveis por levar a maioria do pessoal lá. Tanto que parece, pelo que tá parecendo, aquela menina que empurrou a Pioran e o Fushi pra dentro do navio, parece que é uma das pentelhas que estão lá no meio. E eu já admito aqui que eu peguei ranço desse povo, então pra mim eles já podem morrer ali mesmo, tá? Não temos, aqui a gente não tem mais sentimentalismo por esse pessoal aí não, igual a gente tinha pelo Gugu e a Marte. Então ela pega e fala pro Fushi que se ele quisesse encontrar a Pioran novamente, ele teria que enfrentar os prisioneiros ali como se fosse numa arena de gladiadores.
e o episódio acaba assim. Considerações para esse episódio então. Olha, eu acho que o episódio teve um equilíbrio, né? A primeira parte ele trabalhou de uma maneira muito bonita ali, essa questão de existencialismo do Fushi, né? Dele querer proteger a Pioran a qualquer custo, mas mesmo assim ela não querer. Então essa parte eu achei que ela foi trabalhada de uma maneira bem sólida ali. Foi uma parte bonita, né? Lembrando que o anime tá trabalhando muito essa parte bonita sem precisar ficar matando os outros. Já a segunda parte eu achei que ela foi mais trabalhada ali pra parte da raiva mesmo. Porque como eu falei, esse pessoal aí que levou a Pioran aí, o Fushi lá pro navio dos prisioneiros, achei eles um bando de sem vergonha. Por mim eles já podem morrer ali mesmo. Mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Não precisa nem ir muito longe pra saber disso. Mas eu já não gostei muito desse pessoal, igual eu peguei um apreço um pouco maior pelo Gugu e pela Marty, mas por eles eu acho bem difícil eu pegar um apreço, viu? Mas se morrer também, a gente não tá nem aí, né? Outra coisa que eu achei também que foi bem trabalhada foi essa questão da lembrança da Marty, dele conseguir ver que ele fazia as coisas na forma de Marty, mas não lembrar da Marty. Então foi um episódio um pouco triste, porque quando o Homem de Preto falou que ele era o pai uma espécie de pai ou mãe do Fushi, ele falou que não era, e quando ele ia citar a Marty, não vinha na cabeça dele, sabe? Eu achei que essa também foi uma parte muito bonita, que é como eu falei, né? Foi metade uma parte muito mais bonita, trazendo um existencialismo, uma mensagenzinha, e a segunda parte foi um pouco mais de raiva lá do pessoal e de que tudo que aconteceu ali. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Já me segue nas redes sociais? Ainda não? Fica tranquilo que eu vou deixar todas elas aqui na descrição pra você. Convido você também a conhecer os parceiros aqui do canal. Eu vou deixar o link deles nos comentários fixados no topo. Então corre lá que o pessoal faz um trabalho super bacana. Não esqueça de comentar bastante também sobre o que você achou desse episódio. Se você achou que foi um episódio bonito, se você achou que foi um episódio mais parado. Tudo aí o que você quiser, comenta aí pra gente. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana, cheia de vitórias e coisas legais aí pra vocês. Até a próxima!